E aí pessoal, como vocês estão? Hoje nós vamos continuar a nossa história, onde o cara foi invocado para um Isekai pela segunda vez seguida. A primeira parte tá aí na descrição. Anteriormente, o Setsu foi convocado pela segunda vez no mundo mágico que ele salvou, mas ele manteve todos os seus poderes e habilidades com ele. 5 anos se passaram, desde que o Setsu conseguiu acabar com a grande guerra entre humanos e demônios. Mas agora, o problema estava se formando de novo, quando os demônios começaram a atacar. Enquanto seus colegas treinavam para serem heróis, o Setsu correu para encontrar uma forma de parar o Toma, um dos seus antigos companheiros, que é o motivo para essa grande guerra estar acontecendo. Quando Setsu foi convocado pela primeira vez, ele visitou uma joalheria do avô da Rory. O seu avô bateu na mesa, dizendo ao Setsu que uma joia especial dele não estava à venda. O vovô explicou que ele tinha colocado coração e alma na descrição de cada peça única na sua loja, e achava que ele não pudesse realmente apreciar o seu valor. Irritado, Setsu jogou um enorme saco de moedas de ouro na mesa. Assim, a teimosia do vovô desapareceu e ele vendeu o broche em um piscar de olhos. Fechando o negócio, a Rory não pode deixar de perguntar ao avô por que ele mudou de ideia tão rápido. Ele simplesmente disse a ela que às vezes há exceções que eles precisam fazer. O tempo foi passando cada vez mais e o vovô faleceu. Uma foto dele segurando uma moeda foi exibida em cima do seu caixão enquanto seus entes queridos prestavam suas últimas homenagens. Com o coração ainda pesado, a Rory fechou a joalheria e partiu em uma aventura para terminar a última tarefa do seu avô. Durante uma noite escura, enquanto a Rory estava viajando a cavalo, seu corcel congelou de repente, sentindo o perigo próximo. Do nada, um monstro feroz atacou a sua carruagem, jogando ela no chão junto com seus pertences. A Rory caiu junto com o broche. Ela desesperadamente se arrastou até o broche precioso e deu um suspiro de alívio depois de colocar ele em segurança de novo. A criatura ameaçadora pairava sobre a Rory. Ela estava preparada para desferir um golpe na coitada. E de uma forma imatura, a Rory tenta argumentar com o monstro, dizendo que ela é toda ossuda e não tem gosto bom. Ela até tenta resolver com dinheiro, pagando o bicho, mas seus gritos aterrorizantes chamaram a atenção do Setsu, que chegou a tempo de salvar ela. Abrindo os olhos, ela viu o monstro derrotado e seu bravo salvador estava empunhando uma espada impressionante. A Rory explicou rapidamente que ela não tinha dinheiro nenhum para pagar ele, mas ele disse que ele estava apenas ajudando alguém necessitado. A Rory hesitou, se lembrando do aviso do seu avô de que nada no mundo é realmente de graça. O Setsu descartou as palavras do seu avô enquanto ele a ajuda a se levantar. Ela não pode deixar de pensar no homem que comprou o broche anos atrás. O Setsu comentou que uma jovem como ela não deveria estar viajando com tantos bens valiosos sem um guarda-costa, mas agora que ela estava segura, ele se preparou para continuar a sua jornada. A Rory na hora parou ele, implorando que ele a acompanhasse até a próxima cidade e ela pagaria uma taxa, porque ela tinha um pacote bem importante para entregar. Relutantemente, o Setsu concordou em ser seu guarda-costas, e juntos eles partiram a cavalo. A Rory ficou de coração partido em ter que deixar alguns bens para trás. Ao amanhecer, eles chegaram a uma movimentada cidade portuária. O Setsu ficou maravilhado com o crescimento da cidade desde a sua última visita, que foi há 5 anos atrás. A Rory explicou que o comércio floresceu depois que o herói terminou a guerra. Ela informou a Setsu que havia providenciado algo para transportar ela na próxima etapa da sua jornada. No entanto, ao chegar ao porto, o capitão do navio deu uma má notícia. Eles não poderiam navegar para o continente demoníaco devido às crescentes tensões e rumores de guerra. Todas as viagens ao continente foram canceladas. O capitão até achou estranho a Rory querendo viajar para lá em uma atual situação de guerra. Ela estava bem frustrada, mas ela rapidamente se recompõe, e com determinação nos seus olhos, ela se aproximou de outros capitães do porto, pedindo passagem para o continente demoníaco. Mas infelizmente, cada um deles recusou seu pedido. Vendo as lutas da Rory, o Setsu não pode deixar de sentir simpatia por ela e resolveu fazer algo para ajudar. Ao avançar, ele percebeu que a polícia militar havia parado a Rory. A presença deles era intimidadora para a coitada.
Eles explicaram que estavam realizando inspeções para a segurança do porto. Percebendo a condição da Rory, os policiais exigiram ver os seus documentos de identificação e, sem hesitar, ela entregou os registros necessários, mas os oficiais eram grossos e simplesmente puxaram das suas mãos, comentando maldosamente como eles arriscavam as suas vidas para que jovens como ela pudessem brincar de mercadores e perseguirem suas riquezas. A Rory se sentiu desconfortável com tudo isso, mas ele riu dizendo que ela teve sorte. Quando os policiais pediram para inspecionar a bolsa, a Rory ficou visivelmente tensa. Tava na cara que ela não estava nada confortável com tudo que estava acontecendo. Nessa hora, o sorriso dos oficiais cresceram demais, sentindo que ali tinha algo valioso. Então eles decidiram explorar a sua autoridade, anunciando que eles vão confiscar a bolsa porque ela tá infringindo a lei. Então o Setsu intervém nisso, afastando a mão gananciosa do oficial enquanto ele alcançava a bolsa da Rory, afirmando seu conhecimento da lei. Ele os informou que a inspeção de pacotes em plena luz do dia exigia que eles se identificassem, mas os policiais exigiram que eles fizessem isso primeiro. E o Setsu fez isso se apresentando como guarda da Rory, antes de perguntar se eles tinham algum problema com isso. Os oficiais ficaram indignados, ofendidos com o fato de um mero aventureiro ousar desafiar os cavaleiros reais. Um deles alertou o Setsu para ter cuidado com quem ele provoca, e eles colocam as suas mãos nas suas espadas. Ele acha isso engraçado e divertido, e convida eles a sacarem as suas espadas enquanto ele segurava as dele. Nesse momento eles estavam em um impasse, mas os policiais se recusaram a fazer alguma coisa ali porque uma multidão começou a se reunir. Resmungando, eles saíram de lá, mas um deles avisa ao Setsu de que não esqueceriam disso e que estariam esperando qualquer desculpa para jogar ele na cadeia. Cheia de gratidão, a Rory abraçou o Setsu, agradecendo por salvar ela mais uma vez. Então ela perguntou quanto que ela devia para ele, por seu serviço excepcional, enquanto uma sombra enigmática se agitava na água perto da orla. Mais tarde naquela noite, o Setsu e a Rory relaxaram na praça pública, saboreando os sanduíches que a Rory tinha preparado. Ainda grata pela ajuda do Setsu, ela insistiu a ele que comesse o quanto quisesse. O Setsu, por sua vez, a elogiou por permanecer forte contra os valentões uniformizados. E enquanto conversavam, a conversa se volta para a dificuldade da Rory em encontrar um navio, um problema que ameaçava encurtar a sua jornada. A Rory permanece determinada a procurar por toda a cidade alguém que estivesse disposto a embarcar na viagem. Se isso não funcionasse, ela decidiu simplesmente comprar um navio. Apesar de afirmar anteriormente que não poderia pagar o Setsu para ser seu guarda-costas, o Setsu achou que a última opção era um pouco exagerada, mas ele podia ver a determinação nos olhos da Rory, então ele se propõe a uma solução. O Setsu revelou que também estava indo para o continente demoníaco e se ofereceu para levar a Rory junto. Ele sugeriu que eles descansassem em uma pousada durante a noite antes de partirem para a jornada. Mais tarde naquela noite, o Setsu se sentiu revigorado depois de se limpar da sua jornada. Ele encorajou a Rory para fazer o mesmo, e tendo passado a confiar no Setsu depois que ele provou seu valor, ela decidiu mostrar a ele o broche. Ela explicou que esse era o projeto final do seu avô que havia concluído antes de falecer. O Setsu olhou para o broche em estado de choque, reconhecendo ele imediatamente. Ele comprou aquele broche e o presenteou com o Lorde Demônio. A Rory explica que seu avô era muito famoso no ramo das joias. Ele era considerado o melhor do país. Mas um dia, alguém veio até o velho solicitando seu reparo. Com seu tempo nesse mundo chegando ao fim, ele conseguiu consertar a peça e entregou para sua neta para ela entregar como a sua aprendiz. A Rory sentiu um profundo senso de responsabilidade em atender a esse pedido final. A Rory entregou o broche ao Setsu para ele guardar enquanto ela tomava um banho. Enquanto Setsu segurava, ele reagiu ao seu toque e isso confirmou as suas suspeitas. Era o mesmo broche que ele embutiu a magia protetora durante a sua primeira visita nesse mundo. A percepção de que o broche havia sido quebrado o perturbou, porque ele acha que o Lorde Demônio deve ter passado por algo. Ela meio que se autoproclamou como a waifu do Setsu. Mais tarde naquela noite, enquanto a dupla já dormia, o Setsu acordou com a chegada barulhenta da polícia militar. O estalajadeiro, assustado, perguntou se poderia ajudar eles de alguma forma. E na hora, eles perguntam o paradeiro do Setsu e da Rory, alegando que a dupla seria suspeita de espionar para os demônios.
Ansiosos para evitar acusações de ajudar o inimigo, o estalajadeiro rapidamente divulgou o número do quarto. O Setsu escutou os passos dos oficiais se aproximando. A Rory, ainda grogue, acordou pensando que era a hora do café da manhã, mas seu sono passou quando os policiais invadiram a sala gritando. Tremendo de medo, ela ouviu o Setsu dizendo que eles partiriam mais cedo do que o planejado. Com pressa, eles juntaram seus pertences e pularam pela janela, com os policiais logo atrás. Eles estavam sendo perseguidos pelas ruas da cidade. Eles evitaram por pouco de serem capturados. O Setsu saltou sobre eles, usando um oficial como trampolim. A perseguição da polícia militar foi ainda mais prejudicada quando Setsu, bem inspirado, espalhou garrafas vazias no seu caminho, fazendo eles tropeçarem e escorregarem. Depois de uma perseguição ofegante, a dupla se viu na beira de uma impotente parede portuária. O pânico da Rory cresceu, mas o Setsu ostentava um sorriso travesso enquanto os oficiais se aproximavam, provocando seus perseguidores. O Setsu os incitou a atacar. A Rory implorou que ele parasse de provocar os já irritados cavaleiros. Ele garantiu a ela que era a hora da sua fuga. Intrigada, a Rory observou o Setsu enquanto ele agarra ela e pula do muro alto. A polícia militar engasgou de horror, certos de que a dupla morreria. Para surpresa deles, um Leviatã, o deus do oceano, veio à tona e os pegou. O Setsu se desculpou pelo pedido abrupto e pediu ao Leviatã que os levasse ao continente demoníaco. O deus do oceano respondeu com um grito poderoso e acelerou. Os policiais, sem acreditar, olham aquele evento e decidem deixar isso como um grande sonho. Enquanto isso, a Rory, assustada e surpresa, se questionou de quem ela havia contratado como guarda. Agora que eles estavam no Leviatã, eles conseguem ver o sol nascer sobre o continente demoníaco. Ela olhou com admiração ao lado do Setsu. Uma nova aventura no horizonte estava ali prontinha para eles. Pessoal, para quem tá esperando a série da Panelinha Dubai, fica suave que ela vai voltar já já, beleza? Obrigado por assistirem e até a próxima.